Oi, terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do segundo bimestre. Essa aula que é mais geografia do que sociologia, mas bora! O tema da nossa aula de hoje são os limites da atuação dos organismos internacionais. E como subtópico nós vamos falar sobre a OMS e a pandemia da Covid-19 no Brasil. O objetivo dessa aula é que você entenda como os organismos internacionais foram importantes, como eles agiram e quais foram as limitações deles durante um período tão crítico como a pandemia. Pensem comigo, se uma crise global acontece, quem manda no mundo? Existe um governo mundial capaz de ditar as regras para todos os países? Durante a pandemia de Covid-19, muito se falou sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas até onde vai o poder dela? Porque ela não pode simplesmente obrigar o Brasil ou qualquer outro país a seguir as suas ordens ou diretrizes? Bom, na aula de hoje nós vamos analisar os limites da atuação dos organismos internacionais, usando como estudo de caso a relação entre a OMS e o Brasil durante a maior crise sanitária do nosso século. Esse é um tema quente, viu, gente? Esse tema pode cair no Enem e nos vestibulares, porque envolve geopolítica, soberania e direitos humanos. É um combo perfeito. Vamos falar sobre o que são os organismos internacionais e o papel da OMS. Para você entender o problema, nós precisamos entender o que são os organismos intergovernamentais, que são a sigla OIGS. Elas surgem no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu tô só rememorando, tá, gente? Eu venho falando disso o bimestre inteiro, socorro! Mas, tem que falar, porque é assim que funciona. Bom, elas surgem no pós-guerra mundial, com o objetivo de cooperar, mediar conflitos e buscar soluções globais. E a OMS foi criada em 1948 e é uma agência vinculada à ONU. Vamos falar do grande dilema, a governança global versus a soberania nacional. A recomendação não é imposição. Grava isso. Nós vamos falar disso na nossa próxima aula também. A OMS emite diretrizes científicas e declara emergências globais e sugere protocolos, como o uso de máscara, distanciamento e vacinação, lavar as mãos, enfim. Porém, ela não tem o poder de polícia. O poder final de decisão cabe ao Estado-nação, ou seja, cabe ao presidente daquele local, daquele país. Se o presidente ou o primeiro-ministro decidir ignorar a OMS, a organização não pode aplicar sanções econômicas ou enviar forças armadas para fechar o comércio. O limite da OMS é a fronteira da soberania de cada país e se espera o bom senso. Vamos ver agora o estudo de caso de verdade, a OMS e o Brasil na Covid-19. No Brasil, vivemos um cenário de forte tensão entre as recomendações da OMS e a política do governo federal da época. Enquanto a OMS defendia o isolamento social rígido, que eram os lockdowns, e criticava o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, o governo brasileiro priorizava a atividade econômica e o chamado tratamento precoce. O limite político e ideológico, porque a ciência da OMS colidiu com a narrativa política local. A organização virou alvo de disputas ideológicas, sendo acusada por alguns de interferência externa. E vamos ver agora a questão legal judicial. O Supremo Tribunal Federal, o STF brasileiro, precisou intervir, determinando que governadores e prefeitos tinham autonomia para seguir as regras da OMS e decretar quarentenas, mostrando que a validação das ordens da OMS dependiam do sistema jurídico interno do Brasil. A OMS sugeria testes em massa, mas o Brasil e o Sul global, não foi só o Brasil não, tá? Como um todo, enfrentou escassez de insumos e desigualdades na compra das vacinas.
Eu me lembro, nossa, era uma dificuldade para as vacinas chegarem, e a OMS criou o consórcio COVAX Facility para redistribuir vacinas, mas o mecanismo falhou em competir com o poder financeiro dos países mais ricos. E os países mais ricos comprava tudo. Eita, é difícil ser pobre, né, gente? Cruzes. E aí nós temos uma crítica, né? Vamos fazer agora uma análise crítica que pode te ajudar no vestibular. O financiamento da OMS. Quem paga a banda escolhe a música. A OMS depende de contribuições dos países membros e das doações filantrópicas. Doações privadas, né? Doações de empresas privadas, como a Fundação Bill e Melinda Gates. E durante a pandemia, os Estados Unidos, que estava debaixo do poder do governo Trump, chegaram a retirar os fundos da OMS, acusando de que a OMS estava sendo leniente com a China. E isso mostra como o organismo é vulnerável à geopolítica das grandes potências. Então não é assim aquela força, uau, tirou o dinheiro, acabou a força. Agora vamos ver qual foi o saldo da atuação da OMS. A OMS errou? Ela demorou um pouco? Olha, fica a pergunta aí, vamos ver se você vai saber responder até o fim. A OMS errou? Ela demorou um pouco para decretar a transmissão aérea do vírus e a emergência global, mas ela foi a bússola científica do mundo. O limite da sua atuação não foi uma falha da organização, mas sim um reflexo de como o sistema internacional é desenhado. Os estados ainda são os atores mais poderosos. Quando eu falo estados, eu estou me referindo a países, tá? Agora vamos concluir. Vamos fazer um resumo da ópera. Os organismos internacionais, como a OMS, são fundamentais para coordenar respostas globais. Mas eles vão sempre fazer a proposta, vão sempre recomendar. Mas quem vai dispor, quem vai fazer ou não é o Estado soberano. E na pandemia, o Brasil foi o reflexo de como a política interna pode moldar, ignorar ou absorver a governança global. Vai uma diquinha de redação aí para você, porque eu tô boazinha hoje. Se cair na sua prova uma redação sobre desafios da saúde global ou uma questão de geografia humana, sobre soberania, lembre-se, o caso da Covid-19 no Brasil demonstra que a eficácia de um organismo internacional depende diretamente da vontade política dos governos locais. É essa a nossa aula de hoje.